Gente, vamos dar continuidade às nossas aulas de via de administração. E a de hoje nós vamos falar das vias parenterais, né? Essas vias parenterais, ao grosso modo, são aquelas que a gente usa seringa e agulha, vamos assim dizer, né? A grosso modo. Ela é usualmente utilizada quando se deseja uma ação mais imediata. As parenterais são as vias em que vai lhe dar contato bem mais inserido no organismo. É mais invasivo, vamos assim dizer. É aquela, vou usar um termo errado, um termo de português errado, mas é só para vocês terem ideia. É a que vai entrar dentro do tecido, vamos assim chamar. Então, é usualmente utilizada quando se deseja uma ação mais imediata da droga, quando não há possibilidade de administrá-la por via oral, ou quando há interferência na assimilação da droga pelo trato gastrointestinal. É mais invasiva e se faz com o auxílio de seringa, agulha e outro dispositivo com a mesma finalidade. Quando ele fala outro dispositivo, a gente está falando aqui de scalp, a gente está falando aqui de gel, que a gente vai falar daqui a pouco. Quais são as vias parenterais que nós temos um contato com maior proximidade? Intramuscular, e a sigla é IM, endovenosa ou intravenosa EV, subcutânea SC, intradérmica ou endodérmica ID. Então, assim, não espere que a gente vá escrever por extenso a via. Geralmente, nós colocamos as siglas, né? Via oral VO, subcutânea SC, intradérmica e assim sucessivamente, ok? Atenção! A administração de medicamentos por via parenteral exige prévio preparo com técnica séptica e as orientações visam garantir uma maior segurança e evitar a ocorrência de contaminação. Por que é que eu estou chamando a atenção? Elas não são como a via oral, em que não exige uma técnica adequada. A gente viu na aula anterior que a gente precisa de higienização, a gente precisa de atenção, a gente precisa de pormenores que requer uma forma segura de você administrar. Mas a via oral não vai colocar a vida do paciente em risco, vamos assim dizer. Mas a via parenteral, sim. A via parenteral ela é tão perigosa que se você não estiver administrando a medicação, só estiver no preparo e durante o preparo essa técnica séptica for alterada, for negligenciada, você mata o paciente. Ou seja, você está com a seringa movimentando, você está conversando com a seringa na mão, de repente toca em algum local, já contaminou, inadvertidamente você não viu e continua o preparo da medicação, aplica no paciente e olha aí as complicações. Então, uma via, as vias parenterais são vias que requer uma técnica e um preparo adequado. Antes de falar da via parenteral, cada uma propriamente dita, aqui a gente começa a ver o material que a gente usa. Aqui, todo mundo já viu uma seringa um dia, né? Ou alguém administrando, ou até você mesmo administrando. Então, você tem aqui vários tipos em matéria de volume das agulhas. Você tem aqui com 20 ml, você tem com 10, com 5, com 3. Aqui tem 1 ml, a seringa de insulina, essa daqui, e é a seringa que faz, geralmente, os testes de sensibilidade, né? Então, é uma seringa que todo mundo já viu. Nós temos, inclusive, seringa de 50 ml, nós temos seringa de 100 ml, mas estas, geralmente, ou vai ser para você fazer algum tipo de mistura, ou até para administrar a alimentação. Essas aqui continuam aqui, para poder que vocês vejam que, ó, o biquinho da agulha, existem tipos diferentes, tá vendo? Você tem o bico da agulha nu, sem proteção, aí você tem o bico da agulha também com proteção, né? Mas ou com proteção ou sem proteção, nenhum bico de agulha aqui requer o pegar, não se pega. Por isso que a gente faz assim, existem partes da agulha que não se deve pegar. Quais são as partes de uma seringa?
Você tem aqui o bico, você tem aqui o cilindro ou corpo e você tem o êmbolo que entra na intimidade do corpo da seringa. E você tem a cabeça do êmbolo, que é onde você vai segurar para colocar a medicação no interior do paciente. Então, você tem aqui as seringas, de novo, com os volumes, mas aqui o que eu estou chamando a atenção é para as partes da seringa. Bico, corpo, êmbolo e cabeça do êmbolo. Obviamente, se aqui o bico, eu já falei nesse instante, que não se toca, porque senão você contamina e não pode continuar ao preparo da medicação e nem administrar a medicação. Você tem aqui o corpo, aqui você pode pegar, pode manusear, e aqui é o êmbolo. Esse êmbolo, ele entra na intimidade do interior do corpo da seringa. Aqui também não pode tocar. E a cabeça do êmbolo aqui pode, que é aqui onde você vai inserir o êmbolo na intimidade da seringa. Então, o bico não se pega, o êmbolo não se pega, ok? Aqui de novo, essa aqui é a de 100 ml, é só para demonstrar que ela existe, né? A forma, repare que o profissional ele está pegando, mas a senhora não disse que não é para pegar no êmbolo. Se você olhar direitinho, ele não está pegando no êmbolo. Ilusão de ótica. Não é, gente? É o seguinte. Aqui está dando para ver, claro, evidentemente, que o dedinho dele está tocando no êmbolo, né? Isso acontece muitas vezes, né? Mas a gente precisa colocar na cabeça que nem tudo que a gente vê a gente faz. Então, existe uma técnica em que você vai perceber que não existe. A negligência pode acontecer, o descuido pode acontecer, mas não deve acontecer. Aqui não se pega e vocês vão aprender a técnica adequada para você observar que você não precisa tocar no êmbolo. Aí vem a agulha. Quais são as partes da agulha? Você tem aqui o canhão, alguns autores chamam do corpo da agulha, e que está errado, mas isso aqui é o canhão da agulha. Aqui sim é a haste ou corpo da agulha. Então, você tem aqui a haste ou corpo, e você tem aqui, ó, o bisel, essa lascazinha da ponta da agulha, em que ele é famoso. Uns dizem bisel para cima, bisel para baixo, bisel lateralizado. É o bisel, é o corte da ponta da agulha, corpo e o canhão. Consequentemente, aqui você pode pegar, mas no corpo e no bisel, em hipótese alguma, pode se tocar, certo? Pelo mesmo motivo que não pode se tocar no bico da seringa e no êmbolo da seringa. Bem, a numeração da agulha. Vocês estão observando aqui, que tem aqui, ó, 13 por 3, 13 por 45, 20 por 55, 25 por 06, 25 por 08 ou 080, 25 por 07, 30 por 07, e às vezes a gente até emenda, ó, faz 30 por 8, 30 por 7, 25 por 8, 25 por 6, 25 por 3, ou seja, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Ela vem escrita assim na embalagem, né? Um número, o sinal da multiplicação e um outro número. O que é que quer dizer isso? Ó, você tem aqui 38. O comprimento é esse primeiro número. E o diâmetro, a grossura da agulha está nesse segundo número. 30 por 8. Então, repare. Uma agulha 30 por 7 e a outra agulha 30 por 8, ela tem o mesmo comprimento, porém a 30 por 8 ela é mais grossa que a 30 por 7. 40 por 12, essa é um cavalo. Ela é muito mais comprida e muito grossa. Se você colocar 30 por 7 por 30 por 7, vamos ver outra aqui. 25 por 8. A 25 por 8 ela é mais curta e mais grossa. A 30 por 7 ela é mais longa e mais fina. Quem vai determinar qual é o tipo da agulha que vai ser usada? Você que vai administrar. Você que tem que examinar seu paciente. É uma criança?
é um idoso, é uma pessoa adulta, mas tem uma massa muscular pequena, ou é alguém que está subnutrido, ou seja, a depender da massa muscular, a depender da idade, porque criança não pode ser algo muito grande, você vai ter que avaliar a sua agulha. Né? A intramuscular é uma via em que a administração ela é profunda, e aí você não pode, com uma criancinha, vamos supor, de uma criança de 9 anos, você pegar uma 30 por 7 e administrar, porque ela vai ter que ir toda a agulha. A intramuscular, ela tem que todo o corpo da agulha ser inserido no músculo do indivíduo. Então, uma criança, você não pode colocar uma 30. Você vai, a depender se está bem nutrida, se é uma criança que tem uma massa até razoável, você dá 25. Porque você vai fazer... Ah, mas não pega no osso, não pega em osso coisíssima nenhuma. A técnica está aí para dizer para você que não vai pegar. Se você vê uma agulha adequada e se você tem uma administração com técnica adequada, não vai pegar em osso de ninguém. Bem, a gente vai começar, na verdade, pela intradérmica. Eu fiz uma sequência inversa justamente por aquelas que talvez você não tenha tantas oportunidades de ver. Né? Intradérmica, por exemplo, é uma via que você precisa de um treino antecipado. Não vai ser uma explicação, como eu estou dando aqui, ou uma sala de aula, ou uma prática no laboratório, ou o primeiro estágio, ou até mesmo segundo ou terceiro, que você vai ter a oportunidade da intradérmica. Muitas vezes, quando você vai participar de uma campanha de vacina, em que você precisa da intradérmica, se dá um treinamento antes. Para que você seja um profissional que dentro da maternidade possa dar uma intradérmica, você precisa de um treinamento. Então, é uma via que precisa de um treinamento específico, particular. Então, o que é intradérmica? Dentro da derme. Derme é pele, então é justamente na pele. Olha aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Intraderme, ela é na derme, é nessa camadazinha exatamente da pele. Você chega a dar, ó, deixa eu ver aqui. Você chega a ver a agulha através da pele do indivíduo. Então, não é qualquer pessoa que vai dar. Ela, inclusive, ela precisa, quando ela é dada, até porque a região é limitada. A região, não sei se você está dando para ver aqui, isso aqui é um resquíciozinho, é uma consequência de uma pós-administração de intradérmica. Provavelmente aqui deve ser do BCG, que é do lado direito. Né? Então, quando você administra, o que acontece? Aqui, deixa eu ver, tem uma outra aqui melhor. Aqui. Quando você administra medicação, repare que a região é infinitamente pequena, o espaço é pequeno, então ela forma um botãozinho, né? A pápula está aqui. Essa pápulazinha que vai ser estudada posteriormente, no caso da BCG, vocês sabem que se transforma em uma ferida, mas isso é coisa lá para frente. Então, a intradérmica é a via que se é dada através de medicamentos na derme. O local mais utilizado é a região escapular e a face interna do antebraço. Para aplicação de BCG, a região deltoide do braço direito. Ele só está lhe dizendo que as regiões mais frequentes é a região escapular e a face interna do antebraço. E no caso da BCG, é na região deltoide do braço direito. A criança, assim quando nasce, ela recebe essa BCG no braço direito por pura convenção, porque se ela não tiver o braço direito, ela vai ser tomada do braço esquerdo. Mas até para se estude, para que se consiga acompanhar a evolução da cicatriz vacinal, se faz pelo lado direito. Indicações da via intramuscular. Aplicação da vacina BCG, teste diagnóstico, geralmente os testes que você quer algum tipo para saber, você tem alergia a quê? Você quer o teste de PPD para saber se você tem a tuberculose, seria esse o melhor exemplo, porque para sensibilidade, para as alergias, faz os testes de sensibilidade. Quem já faz que dá vários furinhos, né? Faz umas bolinhas. No teste do PPD, na hora que ela administra, ela faz um círculozinho com a caneta e a partir dali o profissional vai começar a medir com a régua para acompanhar
essa pápula. De novo, local de administração, escapular, interna do braço, deltoide para aplicação da BCG. Volume. Cada via parenteral tem um volume específico, da intradérmica é meio ml. Não pode ultrapassar. Alguns autores chegam até um pouquinho mais, 0,6, 0,7, mas o ideal é que no caso da intradérmica, o volume talvez seja a única via parenteral que deva ser realmente respeitada, 0,5 ml. Por ser um tecido de pequena expansibilidade, a gente viu, ou seja, a área, né, o espaço é muito pequeno, sendo utilizada a seringa de 1 ml, a seringa de insulina, e a agulha 10 por 5 ou 13 por 4,5. Quando a aplicação é correta, identifica-se a formação da pápula, a gente já viu nesse instante, caracterizada por pequena elevação da pele do local onde o medicamento foi introduzido. Então, está aqui. Aqui as suas camadas da pele que você já conhece lá de anatomia. Aqui você está inserindo na derme e aqui a formação. Aqui é a mesma, é uma gravura de uma outra forma e aqui a papulazinha, o botão. Aqui de novo a mesma gravura que a gente já mencionou. Aqui só mostrando a técnica, né? É difícil? Não é difícil, né? Tudo é a prática. Eu só fiz isso na minha vida 2 vezes na faculdade. Então, assim, precisa de uma técnica. Se eu for fazer hoje, faço. Eu acredito que eu faço. Eu não sou muito certa, mas de qualquer sorte, o ideal é que você tenha prática para fazer. Olha lá aí de novo, você consegue ver a agulha, né? E não precisa nem dizer que dói, né? Principalmente porque é no antebraço. E toda essa área do antebraço aqui é dolorosa. Via subcutânea. Cutis veio da pele, do mesmo jeito, sub e embaixo, né? Ou seja, embaixo da pele, sob a pele. Essa agulha aqui, ela viria para cá, ó. Ela chegava aqui, ela penetrava mais um pouco, e aí ela ficava solta, né? Quando você aplica debaixo da pele, você mexe a agulha, ela fica solta. É a administração de medicamentos no tecido subcutâneo, cuja absorção é mais lenta do que a via intramuscular. Certo? Então, assim, essas gravuras assim, esses esboços não são tão bem feitos, mas uma é na pele, a outra é embaixo da pele. Volume de meio a 1 ml. Por isso que eu disse que a intradérmica tem que ser respeitado, porque aqui varia. Tem escritores que colocam meio a 1 ml e existe, inclusive, alguns escritores que chegam até aproximadamente 2, né? Mas, assim, até 1 ml está de bom tamanho. Até porque a seringa de insulina, que é a seringa que é dada, ela só vai até 1 ml. Então, também conhecida como hipodérmica, ou seja, debaixo da derme. É indicada principalmente para vacinas, antirábica é uma, hormônios, a insulina, anticoagulante, a heparina e outras drogas que necessitam de absorção lenta e contínua. Então, assim, só tem uma observação para vocês. Deixa eu ver se tem aqui a... Quando você vai administrar subcutânea, repare que você viu uma angulação na intradérmica. Essa também, a angulação ficou maior. Só que é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo vir para cá. Ó, olha o ângulo. Não tá legal, mas essa daqui tá. Ó. Olha o ângulo que ele tá fazendo com o braço do paciente. Aproximadamente o quê? Aqui uns 15 graus. Pronto. Aí você vem para essa daqui que é subcutânea. Aproximadamente os 45 graus. Porém, então todas as duas é quase que mais para o paralelo do que não. Porém, quando você tem uma agulha e a seringa de insulina, você faz um ângulo de 90 graus. Ou seja, você coloca essa seringa em pé. Porque por conta do tamanho da agulha, ela vai fazer subcutânea. Certo? Mas só no caso da seringa e agulha de insulina, porque nem sempre, às vezes, você consegue agulha e seringa adequada, então você vai fazer com qualquer uma, viu? E aí o ângulo tem que ser respeitado.
Locais mais frequentes de administração: face externa do braço, região glútea, face anterior e externa da coxa, né? A região periumbilical, ou seja, em volta do umbigo, região escapular, por aqui, né? Você tem também na parte do deltoide, mas um pouco mais abaixo. Repare que o deltoide está aqui e na face, na base do deltoide, bem na base, né? Você pode administrar. Bem, gente, essa primeira parte de parenteral, você teve a intradérmica, você teve a subcutânea e você observou o material, no caso da seringa e agulha, quais são as partes que a gente tem dela, né, que a gente pode fazer. Na próxima, a gente vai ver a parte 2 de parenterais, que é a endovenosa, né, e a intramuscular.